Boa tarde, pessoal. Hoje a gente começa a nossa quarta aula e a gente vai começar a discutir um pouco sobre processo de composição. Se vocês quiserem já deixar o nome aqui na listinha do lado, já está valendo. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre o processo compositivo. Muitos de vocês já enviaram a atividade que tem o prazo hoje até às 19 horas, que quer queira, quer não, é um começo desse trabalho que a gente vai fazer na construção de imagens. A gente passou as outras 3 semanas discutindo um pouquinho como é que seria esse processo de percepção, o que influencia na visão ou na conexão entre aquilo que você está vendo e aquilo que deveria significar dentro de um contexto. E hoje a gente vai falar de coisas mais específicas para essa construção. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma composição. Nada mais é do que você organizar um certo número de elementos a partir de um recorte. O processo compositivo, ele quase sempre se deu de forma bidimensional, mas não só de forma bidimensional. Então, a gente geralmente tem um quadro, uma cena, costuma ter apenas a largura e a altura para a gente representar, mas, de todo jeito, a gente precisa organizar como é que esses elementos que a gente tem à nossa disposição, eles vão estar ali naquele espaço bidimensional. Então, a gente precisa entender quais são os elementos que vão fazer parte dessa imagem e como é que vai ser a subordinação deles a um conceito que a gente construiu e que a gente quer representar. Então, a gente vai dar ênfase em algumas coisas, esconder outras coisas e vai construir uma espécie de hierarquia entre esses elementos. Então, a gente está falando de um processo de escolhas. O produtor de imagens, ele vai decidir o que vai estar enquadrado. Ele vai decidir o que é para ser visto em destaque e aquilo que é para ser visto em segundo plano, ou visto enquanto conjunto. Então, uma boa composição, ela é só uma forma de ver com mais força, mais atenção e mais profundidade um determinado tema. Essa é uma citação de um autor que faz parte da nossa bibliografia, e é justamente isso. O que eu quero mostrar e o que eu quero esconder? O que é mais importante que seja visto e o que está lá para fazer parte de um cenário, de uma composição? O que é meu elemento central e o que está sendo auxiliar? E tudo isso vai estar subordinado justamente ao conteúdo. O conteúdo diz respeito à quantidade de detalhes expostos, objetos, tempo, lugar, espaço, tudo que a gente precisa para transmitir essa informação. Então, a gente vai estar lidando com a organização de determinados conteúdos que vão estar representados de forma gráfica. No design gráfico, a gente vai conseguir transmitir determinados conceitos e determinadas imagens a partir da resolução do que a gente chama de problemas visuais. A gente precisa comunicar através da imagem um determinado assunto, uma determinada mensagem em específico, e aí, com os elementos que a gente tem à nossa disposição, a gente vai construir ênfase em determinados espaços desses elementos, a gente vai decidir para que a gente precisa dar atenção e para que a gente precisa escolher num processo de narrativa, o que vem primeiro, o que vem depois, como se a gente estivesse numa construção que também fosse espaço-temporal. E toda essa construção, ela precisa ser consciente, pré-determinada. A gente precisa gerar uma estratégia, a gente precisa ter um plano de como que isso vai acontecer. Então, a gente precisa entender, nesse processo, qual é o lugar do espectador, que é o que a gente tem visto nas últimas aulas. Quando vocês leram o livro A Parte do Espectador, vocês começaram a perceber que vários autores conversam sobre essa necessidade de entender que a imagem e o significado, ele só acontece a partir do momento que alguém observou. Então, quando eu estou produzindo uma imagem, que eu estou escolhendo dar ênfase em umas partes e omitir outras, eu preciso entender que existe uma relação do meu espectador com a imagem que vai ser exposta para ele. Ele vai perceber, ele vai conhecer, ele reconhecer e ele vai identificar. E dentro desse processo, a gente vai
ordenando os elementos que a gente tem à nossa disposição para que esse observador, ele de fato consiga chegar onde a gente quer que ele chegue. É como se fosse um desenho de um mapa, sabe? A gente está dando ao espectador um mapa naquela imagem para garantir que o olho dele percorra o caminho que a gente gostaria que percorresse. Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para o que é percepção. Vocês estão tendo a disciplina de percepção da forma? Ou já tiveram no PLE? Sim. E aí, o que vocês estão vendo lá? Só para a gente não ficar se repetindo e nem cansar vocês com o mesmo tema. Alguém me conta. Composição? Então, vamos ver se a gente traz alguma coisa de diferente aqui. Eu ainda não vi o material da Adriana, acho que é a primeira ou segunda vez que ela está dando essa disciplina, então eu não conheço com quais autores que ela vai trabalhar. Se a gente vai se repetindo, vocês dão um toque, que aí a gente passa mais rápido e é isso mesmo. Bom, perceber é um processo de selecionar, organizar e interpretar os estímulos oferecidos pelo ambiente. E aí, quando a gente fala desse processo, a gente está falando da percepção a partir dos 5 sentidos. Então, essas informações, elas vão ser relacionadas e vão ser ordenadas a partir da importância, que é a sua percepção, e elas podem ser agrupadas por tipos, interpretadas como uma lógica. Esse processo perceptivo vai depender do quê? Dos estímulos que você vai receber e de como você, enquanto espectador, processa esses estímulos. Então, ela vai ser uma experiência unificada. Ela vai ser a sensibilidade, a capacidade de perceber aquilo que nem sempre é visível. Fazemos isso pelos sentidos e pelas experiências vividas. Então, muitas vezes o seu organismo vai ser estimulado dentro de um ambiente, dentro de um momento, e aquilo vai disparar alguns gatilhos de memória, algumas relações de experiências já vividas ou até de conhecimentos anteriores que vocês tenham. Lembra quando a gente estava falando do Dois Caras numa Moto? Quando você percebe dois caras numa moto, numa rua à noite, você pode se conectar com as experiências vividas ou com os relatos que você recebeu, que também são experiências vividas, ouvir esses relatos. E aí você vai ter uma percepção daquela situação, a partir dos estímulos que você recebeu e também das suas experiências. E aí, a gente precisa entender que, em alguns momentos, a gente, através da percepção, a gente vai fazer uma representação mental da realidade. A gente vai internamente compreender uma determinada situação, fazendo uma historinha na nossa cabeça, uma representação que vai ser o resultado do processo de interações dos nossos sentidos com o mundo que está à nossa volta. E aí, não importa tanto o que está ao nosso redor, mas sim como é que nós percebemos esse mundo que está ao nosso redor. É muito comum hoje em dia, a gente tem um discurso muito. Não é hoje em dia, peraí, deixa eu reformular tudo que ficou estranho desse jeito. Atualmente, os discursos identitários, eles têm ganhado muita projeção. Então, tem se falado muito de percepções de um grupo ou de outro. E aí a gente começa a notar que, numa mesma situação, as experiências vividas por cada grupo faz com que as coisas cheguem para você de forma diferente. Se você é mulher, você percebe as coisas diferentes do que se você é homem. E isso tanto faz se cis ou trans, porque aí dentro desse pacote mulher, você ainda tem o pacote da cisgeneridade e da transgeneridade, que são duas experiências diferentes, tanto para homens quanto para mulheres. E aí, às vezes é uma mesma situação, ou é uma mesma imagem, ou é uma mesma representação, e o que chega para a gente são informações completamente diferentes a partir dessas experiências que a gente tem. Então, de novo, a gente reforça o quê? O papel que o espectador tem nesse processo. Então, quando eu estou gerando imagem, não adianta eu querer que a minha imagem seja lida de um jeito que a bagagem do meu espectador não permite. Seria como a gente entrar numa sala, no meio de uma festa, bons tempos quando havia festa, um espaço cheio de gente, com muita música, muito barulho, e você fala baixinho e querer que todo mundo te ouça. Isso não vai acontecer porque o ambiente não permite. Com a imagem é a mesma coisa. Se você estiver usando os estímulos errados, ou errados não é bem o termo, inadequados, se você tiver optado por construções que são menos adequadas, a gente vai ter um problema de comunicação. Então, vamos retomar aqui.
Bom, quando a gente está falando desse processo de percepção, a gente vai ter uma série de autores diferentes trabalhando com a ideia de como é que a gente vai gerenciar esses elementos básicos e outras categorias compositivas com as quais a gente vai lidando. Não é só um autor que trabalha isso. Só para vocês terem uma ideia, disponível para vocês enquanto material da disciplina, lá na pastinha de bibliografia no Moodle, a gente tem Ellen Lupton, a gente tem Donis Dondes, acho que a gente também tem Bruno Munari, se não me engano. A gente tem uma série de autores que estão trabalhando com esse processo compositivo e que estratégias a gente poderia adotar. Aí, a gente tem um autor, que ele é um autor de design da informação, mais especificamente, que é o Peterson, que aí ele estrutura essa composição, essas variáveis, em 4 categorias: conteúdo, execução gráfica, contexto e formato. Ele separa assim, já puxando a brasa para o design da informação, que é uma área do design. E aí, ali dentro do design da informação, você tem outros usos. Aqui no Brasil, os autores de design da informação são muito usados na UFPE e são muito usados numa outra vertente do design, que aqui a gente adora uma caixinha, né? Que é o design instrucional. Geralmente, esse design instrucional que você vai ter desde livros e manuais até manual de montagem, de móvel, ele usa muito esse processo do que vem da teoria do design da informação. Então, Peterson é um desses autores. E eu não sei se eu coloquei no Moodle, mas eu posso colocar. Eu tenho um livro dele que é interessante de ler, só que é um livro que está em inglês. Eu ainda não encontrei o livro dele em português nem para comprar. Só tem esse PDF mesmo em inglês. Mas ele é um autor que trabalha com essas 4 categorias: conteúdo, execução gráfica, contexto e formato. E aí, a gente vai estudar nessa disciplina a partir de uma outra perspectiva, que é a mesma que a gente já viu quando a gente estava falando desses elementos básicos, que eram os elementos compositivos. O que são os elementos compositivos? Tudo que vai estar à nossa disposição para a gente ordenar num determinado espaço. A gente vai trabalhar com princípios básicos da composição, que são questões que são relativas, em maior ou menor grau, com um processo compositivo. O que a gente consegue fazer com os elementos que estão à nossa disposição. E aí a gente também vai trabalhar com os princípios básicos do design, que são algumas estratégias mais específicas da composição visual aplicada à transmissão de uma mensagem. Então, não sei se vocês lembram da nossa primeira aula, ali a gente falou dos nossos 4 elementos básicos: o ponto, a linha, o plano e a textura. Eles são os elementos que são o nosso ponto de partida, e eles têm, junto com eles, outros elementos que também estão a serviço dessa composição. Então, a gente poderia falar aí de cor, a gente poderia usar a tipografia como uma espécie de elemento básico, porque por mais que ela seja uma sucessão de linhas ou planos, ela tem uma camada de interpretação que é própria da linguagem verbal, como a gente viu na última aula. Então, hoje, a gente vai começar a conversar sobre os princípios básicos de composição. Bom, o que é isso? A gente vai falar de 4 princípios que são os mais comuns para a gente dar materialidade a qualquer imagem visual. Só que eles são maneiras de você relacionar forma, conteúdo e significação. O que acontece? A gente tem um sistema e um objetivo estabelecido. Eu quero transmitir a mensagem tal. Eu quero despertar a atenção para tal aspecto. Quando isso está pré-estabelecido, a gente, por meio da imagem, vai criar relação de sentido entre o emissor e o receptor da imagem. Então, a gente vai estar falando numa construção estratégica de imagem que ela tem como principal objetivo produzir sentido. Basicamente, produzir sentido é dar significado. A gente fez um exercício na última aula que trabalhava justamente com essa questão da significação. A gente tinha um propósito de ir contra o significado da palavra escrita, fazendo com que a imagem fosse mais forte do que o sentido da palavra escrita. Era um exercício que a gente estava propondo. Então, a gente precisa entender muito o que é essa história de significar. Se a gente estivesse numa aula presencial, eu ia sair perguntando para vocês: e aí, o que vocês acham que é significação? Alguém tem alguma contribuição para dar?
Joga aí no chat ou abre o microfone. Aproveita que já tem a cola. Então, quando a gente está falando de significação, de produzir sentido, a gente está falando de um processo onde a gente entende por meio de sinais. E aí, o sentido da significação, em termos essenciais, ela vai trabalhar com dois campos da linguística, a semântica e a pragmática. Então, enquanto uma define a partir de uma ciência e de um estudo do significado, a outra é o ato propriamente dito. Então, quando a gente está trabalhando com esse processo de significação, a gente vai estar muito atrelado ao processo verbal, porque é inegável que a nossa cultura, ela se constrói a partir desse processo de comunicação através da escrita, através da fala. Eu, particularmente, e eu não só eu, uma série de outros autores muito mais importantes que eu, prevê que em alguns anos o processo vai se inverter, porque cada vez é mais comum que a gente converse por imagens do que pelo texto. Mas nós, vocês também, apesar da gente ser de gerações bem diferentes, vocês ainda têm esse processo. Quando vocês veem uma imagem de um meme ou de que é só a imagem, às vezes a gente ainda precisa que alguém conte pra gente a historinha pra gente entender o significado daquilo e aquele significado vai se dando pelo uso. Eu, por exemplo, hoje acordei com um meme da Carol Conká falando me bota no paredão e eu até agora não sei de onde surgiu. Porque eu não sou exatamente o público-alvo da criação de memes. Gente, alguém me explica, eu não sei. A Carol Conká não saiu já tem um mês? Como é que. Não sei explicar. E aí eu preciso da narrativa, então eu preciso que alguém me conte a história. Só a imagem não funciona pra tia Dani, não, entendeu? E o processo do meme é assim, uma hora alguém desenterra e a gente não sabe nem por que aquilo foi desenterrado. Mas é provável que daqui a uns anos, pelo uso constante da imagem, a imagem ganhe esse lugar da comunicação verbal. É a projeção que alguns autores fazem. Mas o pessoal tem projetado isso desde o final dos anos 80, então eu não sei quando esse negócio vai acontecer. O que a gente sabe é que a nossa sociedade atual, ela se constrói muito em cima da fala, em cima da escrita, e para isso o processo de significação, ele é muito estudado dentro da linguística. Aí, a gente precisa aqui entender uma configuração dessa relação entre o emissor, o receptor e a mensagem. Então, para a gente estabelecer esse processo de construção de sentido, a gente vai precisar entender como é que o receptor vai decifrar o conteúdo daquela mensagem que foi enviada. E esse processo, ele é o processo essencial da comunicação. Eu vou mostrar para vocês agora um diagrama que foi um dos primeiros modelos de comunicação feito, desenhado, que a gente tem notícia. Ele é bem antigo, ele é de 1948, e ele é conhecido como diagrama de Shannon-Weaver. São dois pesquisadores americanos que falam a respeito de como se dá esse processo de transmissão de mensagem. Então, repara no desenho que a gente tem aqui do lado. O que a gente tem? A gente tem um emissor, que é a pessoa que vai transmitir a mensagem. Quando ele vai transmitir essa mensagem, ele vai escolher um meio, uma linguagem, uma seleção de elementos para emitir ao meu receptor. E aí, quando ele manda essa mensagem para o meu receptor, esse receptor ele tem uma série de barreiras até que essa mensagem chegue nele. A primeira são as respostas sensoriais. Então, o meio que eu escolhi de mensagem, ele tem que funcionar para aquele meu receptor dentro dos sentidos dele. Se eu estiver conversando com um grupo de pessoas que só falam inglês e que a mensagem for falada, tem que ser em inglês. Se for em escrita, ela tem que ser uma mensagem que o contraste entre o fundo e a página sejam claros, que a tipografia escolhida tenha boa leiturabilidade. Se for uma transmissão por áudio, eu preciso que o ambiente esteja silencioso. Então, eu tenho uma série de limitações que a resposta sensorial do meu receptor me determina. Não adianta eu querer fazer uma comunicação em cores verde e vermelho com um daltônico que não vai funcionar.
porque ele não vai perceber o verde e o vermelho. Esses seriam as respostas sensoriais que o meu emissor pode me dar. E eu não tenho controle sobre elas. Eu preciso conhecê-las, mas eu não tenho como modificá-las via de regra. Aí eu tenho uma série de filtros operativos. O que são esses filtros operativos? São, a partir de uma subjetividade, como que a pessoa entra em contato com parte daquela mensagem. E aí a gente tem uma outra barreira de filtro, que são os filtros culturais. Então, quando eu emito a mensagem e ela entra no espaço de percepção do meu receptor, ela começa a perder força, porque cada uma dessas barreiras, ela filtra um pouquinho de informação, até que a mensagem chega na minha zona do receptor. O que acontece? Quando o receptor entra em contato com aquilo que os filtros deles permitiram que ele entrasse em contato da mensagem emitida, ele automaticamente reage. E essa reação, que pode ser uma resposta interna e começa por uma resposta interna, a gente só toma conhecimento dela, eu, emissor de mensagem, quando o meu receptor me manda um feedback. Então, se a gente estivesse conversando, vocês são os meus receptores e eu sou a emissora. Eu falo com vocês assim, vocês estão me ouvindo? Aí, Uhum. é uma resposta. Eu só tenho certeza que vocês me ouviram, que vocês entenderam a pergunta, que vocês sabiam do que eu estava falando, a partir das respostas que eu obtive. Se não, eu não tenho como ter certeza. Então, esse processo de emissão e recepção, ele está muito centrado num processo de ir e vir. Porque esse primeiro diagrama do Shannon Weaver, ele dizia muito respeito a uma construção onde o receptor só respondia. E aí havia um entendimento, porque ele foi construído nos anos 40, de que parece que eu tô bem, que essa resposta dos anos 40, esse diagrama construído nos anos 40, ele partia de um princípio que o receptor não tinha os meios para enviar de volta uma outra mensagem, apenas para respondê-la. Porque a gente estava falando de um processo de comunicação onde os meios de comunicação eles estavam na mão de poucos atores, que é muito diferente da realidade que a gente tem hoje em dia. Então, este primeiro modelo que vocês viram do Shannon Weaver, que eu tenho o emissor, o receptor, os filtros culturais, operativos e perceptivos, segurando parte da mensagem até que ela estimula o meu emissor, que após uma reflexão interna me dá uma resposta, ele foi sendo revisado e foi sendo agregado uma série de conceitos novos a partir que o campo da comunicação e todo o processo tecnológico dos seres humanos também foi se modificando, beleza? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse processo da comunicação sendo estudado lá nas ciências sociais, a gente vai ter esse processo de comunicação estudado aqui no design, a gente vai ter esse processo de comunicação estudado em outras instâncias. O pessoal das ciências sociais, ele tem uma certa barreira com esse modo de representar esses processos de comunicação, porque, na verdade, eles deturpariam a natureza da comunicação humana, justamente porque ele é muito simplista. Então, mesmo que eu conseguisse mapear todos os filtros de um emissor, eu não conseguiria ver a totalidade desse meu emissor, entendem? Quando a gente fala desse processo simplista lá do Shannon Weaver, as ciências sociais, elas acham muito estranho que eles não falam. Então, olha só. Aí, a gente precisa discutir um outro processo, que é o processo de discurso e enunciação. É isso que vocês têm que prestar atenção. Porque a gente está falando de um processo de discurso e enunciação. O que é o discurso? O discurso, ele é o enunciado produzido numa situação de enunciação determinada pelas condições históricas e sociais. Eu não tenho como, hoje, exigir que um autor dos anos 30 ele considerasse, por exemplo, os avanços do discurso feminista ou do discurso antirracista que vão acontecer nos anos 70. Tem? Não tem. Ele é fruto de uma condição histórica e social. A visão do enunciador, ela também é cheia de filtros. E esses filtros vão determinar como que esse discurso vai ser enunciado. Então, uma coisa que tem que estar gravada para vocês para sempre. Todo discurso é situado.
Não tem como eu discutir o que está sendo dito sem eu entender o contexto histórico e social em que aquilo foi dito. Não, não estou falando para passar pano. Não, não estou falando para a gente ignorar que a gente pode produzir modificações no enunciador, na pessoa que está emitindo aquele discurso. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de uma mulher que nos anos, tipo, final dos anos 80, ela está sendo entrevistada na praia de Copacabana, e ela fala, isso é um absurdo vir ônibus do Meia aqui para Copacabana, essas pessoas sem educação, que não sabem se vestir, que não sabem se portar. Vocês sabiam que essa mulher, ela é uma, não dá para chamar ela de ativista, mas hoje em dia, ela é uma pessoa filiada a Partido Comunista, que defende causas sociais e que mudou muito o pensamento dela? O vídeo é muito famoso, sério. E uma coisa que ela sempre diz que quando o vídeo viraliza, é que perguntam para ela se ela não sente vergonha daquele tempo. Ela falou assim: olha, eu já passei da idade de sentir vergonha. O que eu sei é que eu era uma menina, palavras dela, tá? Meio retardada, que apesar de ser muito culta, era muito ignorante. E que eu evoluí, que eu percebi que aquele discurso que eu fazia era uma merda, de uma menina mimada, privilegiada, que não conseguia enxergar um palmo diante do nariz. E hoje ela é uma pessoa que é muito mais consciente do que daquela época. Então, é isso, o discurso é situado. As pessoas mudam, as situações mudam, as informações com as quais a gente entra em contato mudam. Por exemplo, as propagandas, os VTs de publicidade que envelheceram muito mal. E aí, mas ela tem 50 anos, tá, Luana? Ainda falta uma estrada para você passar da idade de sentir vergonha. Mas olha só, esses fatores, o fato dele ser situado e o fato dele ser reflexo de um período histórico e de um contexto histórico, de um contexto social, ele é muito importante porque ele vai se aplicar a tudo que a gente tiver que dizer. Então, a gente precisa entender que nada disso é inocente. A Lívia está falando aqui que lembra uns vídeos do YouTube em que falam que os adolescentes dos anos 60 pensavam sobre X coisa, porque são discursos, exatamente. O povo vai modificando a maneira de pensar, e tem coisas que a gente vai sendo educado, sabe? Hoje, essa coisa de você situar os discursos, ela acaba sendo interessante porque isso acaba sendo também um recurso retórico. Vocês podem ver que todo mundo que é pego, né, pessoas públicas que são pegas em falas homofóbicas ou racistas ou machistas, usa sempre aquela historinha, você tem que entender que eu sou de outra época, você tem que entender que eu fui criado na roça. Aí só você pergunta, e hoje? Você está criado onde? E hoje? Você está em que época? Você continua lá naquele tempo onde você começou a aprender as coisas? Então, a gente tem que entender também quando isso não acaba sendo uma figura retórica ou uma ferramenta de manipulação do que a gente acha, para a gente angariar aí uns fãs e sair de umas encrencas. Então, quando a gente está falando de imagem, a gente também está lidando com discurso e a gente também está lidando com enunciação. Só que a gente acaba utilizando outros recursos que não só essa parte cognitiva entre aquilo que foi dito ou aquilo que foi escrito e como é que aquilo foi interpretado. Então, a gente precisa entender que a nossa mensagem, ela vai ser transmitida por meio de representações visuais, e a gente precisa entender quais são as forças que esses elementos precisam ter dentro do processo de construção de uma imagem. Então, a gente precisa entender que esse discurso, que é a mensagem, ele vai carregar um conceito e que ele vai estar direcionado a um observador. Então, a gente precisa conhecer o contexto desses três campos e relacionar ele com os elementos que a gente tem disponível para a composição. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conteúdo com o qual a gente está lidando. A gente precisa entender e ter conhecimento sobre aquele conteúdo que vai ser manipulado, que vai ser mexido, que vai ser organizado. Porque essa manipulação de conteúdo, eu não gosto muito dessa palavra, porque quase todo mundo entende ela de um jeito pejorativo, mas esse mexer com os coisinhos lá do conteúdo, ela vai envolver seleção de estratégias que vão organizar aqueles elementos. E se a gente conhece poucos elementos, a gente pode fazer uso de um elemento errado. Então, quando eu vou comunicar
vou construir uma peça gráfica sobre um assunto que eu não conheço, eu tenho que parar pelo menos 1 hora da minha vida para entender do que eu estou falando, senão as chances de fazer cacas são grandes. Então, a gente, quando começa o processo de composição, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o que é hierarquia. Quando a gente está falando de hierarquia, a gente está falando em relação à ordem de importância que vai ser expressa numa composição, seja ela de modo nominal ou seja ela de modo visual. Então, quando eu estou falando de uma hierarquia que é nominal, essa ordem de importância, ela vem a partir de um código específico que foi criado e que, para eu entender, eu preciso estar inteirado desse código específico. Aí vocês estão visualizando uma série de representações de patente do Exército Brasileiro. Quando eu estava no movimento estudantil, o povo gostava que a gente estudasse essas insígnias aí da PM, pra você saber com quem você está falando na hora que ele for te bater. Nada contra a PM, só contra a maneira que ela lida com pessoas. E aí, não tem como você aprender isso daí se você não sentar e estudar, porque é nominal. Ele é um código que foi criado, ele não é intuitivo, tem algumas coisas que você consegue perceber, mas eu, por exemplo, não faço ideia de que... Tirando o general, eu não sei quem é que é mais importante que ninguém. Acho que eu só sei general e recruta, que é as duas pontas, o meio. Por que eu não sei? Porque eu nunca sentei para estudar isso. Eu não vou conseguir aprender isso apenas por uma observação, porque é uma lógica própria de um código próprio a ser descrito. Quer saber uma outra hierarquia que você só aprende se alguém te contar? Brasília. Alguém aqui já foi em Brasília? De vocês? Conta aí, Pati. Ou é de Brasília também, porque vocês são tantos que eu não consigo lembrar de onde são vocês todos. Eu já fui, mas eu não sei o que você está falando. Eu só sei desse formato do avião. Só sei do formato do avião. De resto... Então, vamos a uma aula sobre eu Brasília. Eu sei do nome das ruas que são estranhas. São nomes Mas bem... Brasília, o nome da rua é quase que indiferente, porque você não seguia por rua, você seguia por quadra. E aí, o que acontece? Eu sou de Goiânia. A relação de distância de Goiânia e Brasília é mais ou menos como Maceió e Recife. Brasília seria Recife, Maceió seria Goiânia. Só a diferença é que a pista é dupla de um lado ao outro, então a gente chega bem mais rápido, é tudo plano, em 2 horas você está em Brasília. Pois bem, quando você vai para Brasília, vocês estão vendo esse desenho das ruas aí visto de cima? Isso aí são os eixinhos. Os eixinhos são as maneiras como você se conecta entre os 2 lados da asa do avião. Então, vocês estão vendo aí do lado, a gente tem um outro mapa. Estão vendo essa asa do avião? O meiozinho é aquilo que vocês veem na televisão, que é o eixo monumental. É ali onde tem congresso, onde tem os palácios, onde tem as autarquias, todo esse negócio aí do eixo monumental. Aí, tudo que está para o lado de cá é asa sul, e tudo que está para o lado de cá é asa norte. Provavelmente o contrário, porque vocês estão vendo a minha imagem rebatida. Aí, o que acontece? Do eixo monumental, você tem 16 quadras para o sul e 16 quadras para o norte. E aí, dentro de cada uma das asas, você tem 7 quadras. Tá difícil, né? Pois é, então vamos com calma. Aí eu vou fazer para vocês uma pergunta muito importante. E a ideia é que vocês me deem respostas erradas só para mostrar para vocês como a hierarquia lá é nominal. Que quadra vocês acham que é par? A 905 ou a 8... não, peraí. Que quadra que é par? A 904 ou a 805? A 904. Eu acho não, que porque 905. A quadra par é a que começar... Eles não consideram par ou ímpar a unidade, eles consideram a centena. Eu imaginei alguma coisa assim, meio doida mesmo. Aí, o que é Lúcio Costa. Pelo amor de Deus. Menina, é assim, é uma cidade feita para você se perder. Porque aí, às vezes, você fala, é muito difícil falar dessa realidade de Brasília. O que acontece? Vocês estão vendo aí que tem, no desenho da asa do avião, você tem uma parte que está em amarelinho? Essa parte que está em amarelinho é a minha é o meu eixão.
É a única coisa que cruza de um lado ao outro a cidade, é o eixão. O resto para no eixo monumental. Então, o eixão é a única coisa que me faz ir da ponta da Asa Sul para a ponta da Asa Norte sem interrupções de fluxo. E ele é feito justamente isso para você ter um fluxo rápido. Só que aí você está lá no eixão, feliz da vida, aí você decide que você quer virar para a esquerda. O que você faz? Você vira para a direita. Pega a primeira tesourinha, dá a volta na tesourinha, passa por baixo dos eixos, dá a volta de novo na tesourinha e volta. Mas contra-intuitivo impossível. Não, menina, contra-intuitivo que você nunca andou debaixo desse troço, porque todas as ruas são iguais. E aí as pessoas de Brasília falam assim, não, eu vou no supermercado na 8. Tem 108, 208, 308, 408, 508, 608, 708, 808, 908. Qual a diferença que é 100, 300, 500, 700, 900 de um lado do eixão e 200, 400, 600 e 800 do lado de baixo? A galera mora num labirinto, basicamente. Mora, mas assim, realmente, depois que te ensinam, que sentam e alguém desenha para você e você entende essas relações que são um pouco diferentes, você vai para qualquer lugar de Brasília. Você não sabe nome de rua, porque só tem 3. Na verdade, as ruas têm nome, só que ninguém usa. Todo mundo sabe qual é a L2, a L4, a W3 e a W2. E os eixos. O resto não tem nome de rua, porque você vai pela quadra. O que você precisa saber? Que do eixão para as pontas vai 1, 2, 3, 4, 5, e aí você vai tendo as quadras. Então, você tem o eixão está aqui e o eixo monumental está aqui. Para cá é sul. Então, você vai ter 101, 301, 501, 701, 901. 2, 102, 202, 102, 302, 502, 702. Depois que te ensinam, você não erra mais. Depois que você entende como é que você faz o desenho por baixo dos eixinhos para fazer retorno em Brasília, gente, não façam retorno em Brasília bêbados, porque o carro vai ficar sujo. Porque você vem, aí você dá a volta assim, aí você passa por baixo, aí você desce assim para voltar. Tesourinhas, não recomendo. O que acontece? É um código. Não, na verdade, até a Luana tá. Aí eu começo a ler o chat, gente, aí parece que eu tô louca falando sozinha. Então, deixa eu voltar aqui. A Luana estava aqui comentando: lugares para não morar se você tem memória ruim. Brasília. Pelo contrário, porque aqui em Maceió, você tem que saber o nome das ruas. Em Brasília, depois que você aprende, você não esquece mais. Porque é uma lógica matemática muito perfeita. Se te ensinaram uma vez, eles não precisam te ensinar cada quadra. Você entendendo a lógica, você aplica. Então, Brasília tem umas coisas assim que para você sair de casa, eu morava numa quadra que a entrada do prédio era para 700 e a saída pelas 900. Então, eu saía no portão das 700, aí eu dava a volta no corredor e passava de novo na porta do prédio para poder dar a volta. E tudo é mão única, é bastante complicado. Só que o que acontece? É um código. Isso, em Brasília, eles parecem que falam de código porque essas quadras têm nome. As quadras que são residenciais são SQ, super quadra. Se é SQS é no sul, se é SQN é no norte. Aí você tem setor comercial sul, setor comercial norte. Aí ninguém fala o nome inteiro, todo mundo fala as siglas. SCSS, aí você tem o setor industrial, aí você tem setor de habitação. Cada setor que as coisas são de fato setorizadas, tem uma sigla. Então, quando a pessoa te fala que ela mora na SQN 916, é Super Quadra Norte, na altura 9, na quadra 9, bloco 16. E dentro dessas quadras ainda tem os blocos, que esses aí eu não vou nem explicar, porque eu morei lá 4, 5 anos, nunca entendi a lógica daqueles blocos. Complicado. E fora que você ainda tem que decorar quais são as quadras que tem passagem, porque tem uns lugares, tem umas quadras que dão em lugar nenhum, é tipo uns cul-de-sac, igual ali na Praça Vera Arruda, no corredor Vera Arruda, que você chega em Brasília. É nominal, porque se ninguém te ensinar a hierarquia, você nunca vai aprender sozinho. Quer dizer, pode até ser que você aprenda, mas vai demorar um pouquinho. Então, nós aqui do visual, a gente trabalha com uma hierarquia que ela é um pouco mais instintiva. Por exemplo, vocês estão diante de uma imagem aí, qual é a primeira coisa que vocês veem nessa imagem? Beethoven. A palavra ou a foto? A palavra. A palavra. Eu vi a foto.
Nome O que é que... A foto também. Eu conheço essa representação de Beethoven antes de reconhecer essa página. Então, para mim, é indissociável a imagem Beethoven do nome Beethoven. É como se eu visse a imagem e lesse o nome ao mesmo tempo e um confirmasse que um é o outro. Mas a gente está falando de que isso tudo é visual. A gente não precisou de uma aula, como eu dei uma aula sobre como é a divisão das quadras em Brasília, para vocês entenderem do que se trata. Essa construção de hierarquia, a importância de cada elemento, a relação de importância desses elementos, ela é dada sem a necessidade de uma instrução prévia, certo? Aí o que acontece? A gente precisa definir a importância dessas informações a partir de uma relação clara entre aquilo que a gente está vendo e o conteúdo. E quando eu estou falando de clareza, eu estou falando de clareza, porque nós vamos lidar com públicos que não necessariamente a gente vai ter tempo de instruí-los, de explicar o que é, o que deixa de ser. Eles têm que bater o olho e têm que entender o que a gente está propondo e as relações de hierarquia que a gente está propondo. Então, como é que essa construção de importância ela pode se dar? Uma estratégia que a gente pode usar é você criar essa relação de importância por cor. Mais adiante a gente vai falar de princípios básicos de Gestalt, que ajudam a gente a agrupar. Quando vocês leem, eu posso dar importância com cor, o fato da palavra cor estar escrito de rosa e o resto de preto, a desconecta daquele grupo anterior. E a relação entre fundo, cor preta e cor rosa faz com que nós entendamos que a palavra cor pode ser lida primeiro ou tem mais importância. Um outro jeito da gente construir essa hierarquia visual pode ser dar importância com tamanho. Geralmente as coisas maiores são vistas primeiro, logo, hierarquicamente, são mais importantes. Um outro jeito é a gente trabalhar com contraste. Contraste é a diferença entre o que está em cima com o que está embaixo. A distância visual que a gente tem de um com o outro, e com isso a gente consegue criar esse contraste. Esse contraste pode vir na tipografia a partir do momento que eu negrito a tipografia. Quando a gente trabalha com tipografia em negrito, normalmente a gente tem um engrossamento das hastes daquela fonte tipográfica, e isso aumenta o contraste entre o fundo e a fonte tipográfica, e ela acaba ganhando destaque. Dani, mas também não é parecido com cor? Gente. A graça disso é que você pode usar vários de uma vez só. Essas são algumas estratégias que a gente tem. Um outro jeito de a gente dar importância é a gente trabalhando com o que a gente chama de dispositivos simbólicos. A gente pode, por exemplo, criar grafismos que vão dar indicação do que é mais importante, ou daquilo que tem que ser lido primeiro, ou do caminho que o meu observador tem que percorrer naquela peça gráfica. Uma outra estratégia é que a gente pode dar importância a partir do estilo tipográfico. Quando a gente diferencia o peso da fonte, ou até mesmo o tipo de fonte, a gente acaba construindo uma relação de importância dentro daquele composto. E aí vocês estão reparando que à medida que eu estou passando as páginas e eu estou mudando de tópico, os outros vão ficando mais claros e o que eu estou falando está ficando mais escuro? Qual foi a estratégia dessas que a gente viu, que eu apliquei, permitindo que vocês se atenham àquilo que eu estou falando e que o que eu falei anteriormente vai ficando para trás? Vê se vocês conseguem saber aí. Contraste. Você foi diminuindo a opacidade. Não, mas eu diminui a opacidade para chegar no que o Dante falou, nessa diferença de contraste. Isso. A Amanda está falando aqui que com o meu trabalho ela descobriu que ela não é boa criando tipografia, não. Criar tipografia para poucas pessoas, senhora, não fique triste. Então, aí agora, a gente tem uma outra estratégia, que eu posso dar importância criando linhas de contorno. Se bem que já está passando a moda, né? Porque eu não sei se vocês já repararam que o Instagram e a transmissão de texto via Instagram, ela tem modismos. O modismo do ano passado, de 2019 para cá, era sempre colocar um box de uma outra cor por trás da tipografia para dar destaque. Esse é um jeito de criar contorno, pode ser por linhas ou pode ser por planos. E aqui tem alguns exemplos dessa criação de contraste com essas estratégias, essa construção de hierarquia a partir das estratégias que a gente falou. Aqui eu tenho o uso de cor. Eu tenho a marca em vermelho, eu tenho o logotipo em branco e eu tenho o resto numa cor que é um pouco mais próxima do fundo. Então, eu estou usando duas coisas. Eu estou usando a cor para gerar contraste.
E aí, com 2 estratégias, eu consigo esse destaque. Mas vejam o tanto que a nossa sociedade ela é fixada no processo de leitura. A gente, quase que instintivamente, vai ler de cima para baixo, porque é assim que a gente lê, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aqui a gente tem uma outra possibilidade de criar hierarquia. E aí a gente está falando do uso de alguns elementos. E aí depois a gente vai falar também dessa construção de hierarquia por meio do posicionamento. Aqui a gente já está trabalhando de novo com o tamanho, com o contraste, com diferenças de peso, com interação entre imagem e texto. Esse de baixo, a gente já trabalha com a construção de cor. E aí, repararam que eu não estou falando só de palavra? Quando eu insiro cor num elemento específico e coloco em interação com a imagem fotográfica, eu automaticamente puxo o seu olhar para a parte colorida da peça. Porque a imagem fotográfica, ela está com pouco contraste. Eu não tenho certeza se ela está em preto e branco, mas eu acho que ela está em preto e branco. Peraí. Ó, a imagem fotográfica, ela não está em preto e branco, mas foram usadas cores que levam muito para essa zona do preto e branco. A roupa é preta, as pessoas são fotografadas com uma iluminação que eu consigo ver partes brancas nela. Aí, quando eu pego a peça como um todo, eu uso a cor para trazer destaque nesse espaço onde eu construí uma peça que, em termos de contraste cromático, é quase toda puxando para o preto e branco. Quando eu uso esses elementos visuais em cor, na interação com a imagem volta a ter importância dentro dessa estrutura, que também tem importância por conta do tamanho. Então, reparam que essas estratégias que a gente criou, elas são um conjunto. Para cada peça gráfica, a partir da mensagem que você quer transmitir, do público com quem você quer falar, você vai usando mais do que de uma estratégia para essa construção. Aqui a gente tem um pôster de uma exposição de fotografia, e aí o peso tipográfico, ele se sobrepõe ao uso de cor e uso de contraste. E, por fim, a gente tem, de novo, a construção de box que vão guiar a nossa leitura. A gente tem um box feito só por linhas na cor amarela e o texto na cor amarela, e a gente tem aqui no cantinho da página um outro box que o fundo é amarelo com as cores escritas em preto, que vai contrastar com a fotografia que é toda preto e branco, e com isso a gente vai conseguir que o nosso leitor, ele se atenha a momentos diferentes. Então, vamos lá. Vamos falar desse último cartaz que apareceu. Concorda que uma das coisas que mais chama a atenção é justamente a pessoa? Ela chama atenção por conta do tamanho que ela ocupa na composição. Aí eu tenho outros grupos de informação. Eu tenho um grupo textual no topo. Eu tenho um quadrado, um retângulo, né, amarelo, com dizeres em amarelo, e eu tenho aqui no canto outra informação. Então, eu consigo identificar muito claramente os grupos, a relação entre esses elementos é muito clara, e eu consigo que o meu leitor, ele passeie e se atenha a momentos diferentes da minha peça, ele vai fazer aquele caminho para a transmissão de mensagem. Porque, com isso, eu vou trabalhando com os filtros operativos e perceptivos daquele meu receptor, garantindo que ele vai entrando em contato com elementos diferentes à medida que ele vai construindo significado, no caso. Então, a gente precisa, para a hierarquia, a gente vai trabalhar com uma série de estratégias, mas nessa construção de estratégia, a gente precisa entender ainda aquelas 2 dimensões que a gente já conversou na aula passada. As informações, elas precisam ser legíveis e de fácil leiturabilidade. Então, você consegue identificar cada um dos elementos e a mensagem que quer ser transmitida aqui. Lembra que a gente viu na última aula que a legibilidade diz respeito ao reconhecimento de cada caractere e a leiturabilidade diz respeito à quantidade de esforço que o meu leitor tem que fazer para ler uma grande camada de texto? Aqui a gente tem bons exemplos de quando que isso é utilizado e como isso é utilizado. A gente tem escolhas... a Lívia estava falando aqui que usou esses conceitos numa postagem essa semana. Então, a gente tem, por exemplo, no cartaz que está mais no canto de lá, eu acredito, o que tem o fundo preto, a gente tem uma tipografia que ela é de fácil legibilidade, a gente consegue reconhecer com clareza cada um dos caracteres.
E aí, a interação que a gente tem entre imagem fotográfica e ilustração, ela tem um contraste muito alto, mas ela se mistura. E aí, como é que eu faço para o texto se sobressair? Eu cerco ele, e com isso eu crio camadas de leitura. Então, a pessoa pode se deter no exame dessa textura de fundo criada e ver a interação desses elementos, mas a informação textual sobre o festival, ela vem de cara. Ela é fácil de ser achada. Se a gente pegar o cartaz da outra ponta, a gente tem provavelmente um lettering, que foi escrito dentro das camadas de ilustração que a gente tem ali, e aí a gente percebe que tem alguma coisa para ser lida da base. Só que, por conta do tamanho, a gente percebe que isso é uma informação secundária. Então, essas construções de hierarquia, elas vão demandar estratégias diferentes a partir da comunicação que você quer estabelecer. Então, a gente também precisa entender um outro conceito, que é o conceito de proximidade. Então, os elementos, eles vão ter relações visuais de proximidade, e a gente precisa ter clareza da conexão dessas informações e dessa formação de grupos que a gente tem. Então, anota aí que esse é para tatuar, designer. Espaço em branco é vida. Essa história de querer preencher toda a página, entulhar de informações, faz com que a gente tenha mais dificuldade, a gente espectador, tenha mais dificuldade de perceber os elementos e, principalmente, de perceber a hierarquia entre esses elementos. Então, a gente vai ter algumas organizações que a gente pode fazer. Por exemplo, nessas imagens que a gente trabalha com a proximidade a partir de estratégias diferentes. Onde está escrito proximidade, se a gente vê tudo aí embaixo, vocês conseguem ver claramente qual é o grupo de cada tipo de luminária, não conseguem? A gente tem um primeiro bloco, um bloco intermediário e um terceiro bloco. A gente consegue perceber que esses elementos se dizem respeito a uma mesma informação porque eles estão próximos. A mesma coisa se a gente pula para os cartões de visita. A gente tem blocos de informação diferentes e o espaço existente entre eles é que nos permite perceber que eles são informações distintas. Inclusive, o tamanho da fonte tipográfica usada nos cartões de visitas faz com que o meu observador entenda qual a informação tem que ser lida primeiro e qual a informação tem que ser lida depois. E aí, eu tenho para vocês uma construção, o famoso menos é mais, Lana. Quanto mais espaço em branco a gente tem, mais fácil a gente percebe os elementos. Eu vou mostrar para vocês essa imagem, as coisas estão muito... Quem levantou a mão pode falar. Foi sem querer. Repara só, a gente tem essa composição aí, beleza? Agora, olha a diferença que o espaço em branco faz. Se você achou que essa composição está mais tranquila de ser lida do que essa, me explica por quê, porque eu não consigo te acompanhar. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma série de espaços que vão nos ajudar a respirar entre os elementos, a agrupar esses elementos e a reconhecer a relação de importância que tem entre eles. Porque essa relação de importância, ela vai selecionar, inclusive, o nosso público leitor. Então, eu adoro fazer comparações com coisas esdrúxulas, porque aí vocês não esquecem. Vocês têm que entender que peças gráficas, elas funcionam como elementos, sei lá, numa paquera, vocês usam essa palavra? Num flerte, num processo de construção de crush, sem ressignificá-lo. Se vocês pensarem nas peças gráficas, cada uma, ela tem um tempo e uma distância do seu observador, ou até mesmo dentro de um cartaz. O título é aquela coisa que te chama atenção. O título é como aquela pessoa... Eu vou falar bonito, embora algumas pessoas achem que a gente não ache mais pessoas bonitas que é errado, mas a gente acha pessoas bonitas. Quando você está numa festa, eu gostava de usar esse exemplo quando vocês estavam na UFAL, na fila da RU, saudades de quando vocês iam para a UFAL. Mas se você está numa festa, cheia de gente, e você vê uma pessoa que te chama atenção, aquilo é quase como o título. É a primeira coisa que você vê. Se você acha bonito, você pode... Gatilhos, pessoas. Vocês querem que eu troque o exemplo? Não, gente. Eu posso trocar o exemplo. Eu posso trocar o exemplo, não tem problema, eu posso falar de comida. Não, deixa esse.
Foi piada. Vocês preferem que eu fale de comida? É menos traumático? Se vocês comida, eu vou ficar com fome. Aí fica difícil. Fica difícil. A Lívia tá falando aqui que ela lembrou dos sinais daquela festa Crush on You, que aí, a partir da cor, você estava disponível em atenção ou proibido, né? Então, você tá numa festa, você achou alguém bonito. Aquilo é tipo o título. Você entra em contato com aquela informação e decide se você quer saber mais ou não. Aí, quando você vai lá na festa para conversar com a pessoa, pelo menos saber o nome dela, se você não é uma pessoa muito tímida, aquilo é o seu subtítulo, é a segunda informação que você entra em contato. Mas se dali vocês trocam o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta de comunicação que vocês jovens usem e começam a trocar mensagem, aquilo é a minha terceira camada. Agora, se você foi lá falar com ela, a pessoa falou que votou no Bolsonaro, você já, inclusive, dá o número errado para evitar problemas futuros, né? Aí, esse processo de construção com a peça gráfica, ela acontece igualzinho. Você vai ter uma coisa que chama atenção, que te leva a uma segunda informação mais profunda, que, se validar aquela sua primeira impressão, te leva a uma terceira informação. E esse validar para você ir para a terceira informação pode ser, por exemplo, o tempo. Você pode, sabe quando você vê um link legal e você guarda no favoritos para ler depois, ou quando você lê um tweet interessante, você salva para ler depois? Naquele momento você não tem tempo, mas o interesse da informação A e B você teve. Peça gráfica funciona desse jeito. Ela vai te dar uma série de estímulos e vai despertar em você, espectador, outras atitudes, respostas àqueles estímulos. E a partir disso você estabelece um vínculo de emissão e recepção e um processo de comunicação. Então, além desse processo do espaço em branco, que ajuda a gente a identificar esses estímulos numa mesma peça gráfica, a gente tem uma outra ferramenta, que é a ferramenta do alinhamento. Atenção, é o momento de erguer a sua mão sobre a webcam e fazer uma promessa para a tia Dani. Vocês têm que entender que composições de texto centralizadas não são coisas que pessoas que estão acostumadas a lidar com informação fácil. Vocês vão simplesmente admitir isso como verdade para a tia Dani, por enquanto, e eu vou aos poucos explicando por quê. Quando a gente está falando dessa construção de alinhamento, a gente está trabalhando com uma propriedade visual que tem por um acaso alguém enxergando uma linha que liga aí na lateral esquerda, aonde que foi traçada, que está a bolinha vermelha, a palavra alinhamento e o bloco de texto? Essa linha não existe, ela é uma linha imaginária, mas todos vocês percebem essa linha. Porque a partir do momento que esses elementos estão todos começando no mesmo lugar, essa linha ela é internalizada na nossa percepção, ela é percebida mesmo sem existir enquanto informação visual. Aí o que acontece? Essa linha, ela acaba, imaginária, ela acaba se tornando uma ferramenta de referência para o teu olhar. Porque o nosso cérebro é a parte mais inteligente do nosso corpo, via de regra. O que acontece? Quando o teu cérebro ele não quer ter o mesmo trabalho 50 vezes. Então, se está tudo alinhado, ele já internalizou aqui onde é que começa, e para ele está na área, ele não tem que pensar no começo de novo. Quando você vai para uma composição centralizada, a coisa fica um pouco mais bagunçada. Estou falando de texto. Aqui, a gente tem uma outra ferramenta usada naquele material, que é a ferramenta de alinhamento. Vocês estão vendo que são blocos de texto ou grupos muito pequenininhos, muito fechadinhos? Então, quando a informação é pequenininha assim, centralizada até vai. Agora, se for num texto corrido, amigos, corram da centralização. Aqui a gente tem uma composição aonde a gente tem um eixo central para as ilustrações das luminárias e a gente tem um eixo central na construção desses cartões de visita, informações textuais pontuais. A gente não está falando de texto corrido. Então, quando eu estou falando desse alinhamento, ele vai trazer a ordem para a minha composição. Reparem como é difícil para vocês decidirem por onde vocês começam nessa peça gráfica. Você tem uma informação de tamanho que briga com uma informação de cor, que briga com um agrupamento, que parece que as coisas estão juntas, mas parece que as coisas estão separadas. Cansa você ter que ver isso, porque o teu cérebro, para cada uma dessas informações, ele vai ter que encontrar qual é a localização no começo, qual é a localização no fim, e isso cansa. Então, quando você alinha as coisas, você vai dando ordem àquela composição. E esse alinhamento, ele vai funcionar diferente para cada elemento. Reparem como é fácil para a gente localizar no centro os elementos que são maiores. Agora, quando você vai ler o texto menorzinho, é muito mais cansativo você
cada hora começar e terminar num lugar do que se você tivesse só um ponto de referência para voltar. Aí, esse eixo de simetria que a gente tem na centralização, ele vai funcionar muito bem para elementos maiores, elementos em destaque, do que em elementos que são mais longos. Quando eu estou falando longa, é essa percepção. A percepção de um texto maior, ela é mais alongada, porque você precisa entrar em contato com esses estímulos por um tempo maior. Agora, repara, quando eu tenho um alinhamento à esquerda, o texto, ele fica mais tranquilo de ser lido, porque eu tenho a referência de onde ele começa. Eu só não tenho a referência de onde ele termina, essa é variável. Mas se eu tenho a referência de onde ele começa, a minha percepção, a minha leitura, ela fica menos cansativa. Dani, eu discordo, você tá, Luca, tudo centralizado é lindo. Tudo bem, você pode discordar. Mas aos poucos você vai perceber o cansaço que dá para você estar com essas informações que são mais desalinhadas. Aqui eu tenho um outro alinhamento, que é um alinhamento à direita, que para nós é um pouco menos usual, principalmente porque é mais interessante para o nosso público que ele saiba onde começa do que aonde termina, mas quando a gente estiver vendo a posição dos elementos no quadro compositivo, vocês vão ver que às vezes é interessante, porque você cria essa ordem numa peça que está mais à esquerda, porque você tem outras alinhadas à direita que estão concorrendo. Calma, vai dar tudo certo. E aí, essa posição de alinhamento, a gente tem a construção gráfica das coisas, mas muito cuidado. É muito comum que as pessoas queiram trabalhar com o que a gente chama de texto justificado, que ele é alinhado dos dois lados. Aí, o que acontece? Quando ele está alinhado aos dois lados, para chegar nessas beiradinhas, o que aumenta é a distância entre as palavras. Quando você tem essa justificação total, tem uma coisa que é muito ruim para a composição de textos. Vocês estão vendo esses grandes espaços entre as palavras? A gente costuma chamar isso de piscina. Essas piscininhas de informação que a gente tem aí, elas funcionam como quebra-molas ou buracos numa via. Você está indo bem naquela linha. Quando você tem esse vácuo de espaço em branco aí, que ele não é um espaço regular, ele dá uma trava na sua percepção que você tem que se conectar com a outra ponta. É por isso que incomoda tanto. Você tem mais dificuldade de ler um texto com essas piscininhas. E como é que a gente evita essas piscininhas? Uma ferramenta seria você não fazer a justificação total, que às vezes funciona. A justificação total é quando ele puxa a palavra para ela estar nas duas beiradinhas. Às vezes você faz uma justificação que ela permite que a última linha, quando ela for menor, ela fique justificada só à esquerda. Mas o ideal, principalmente em língua portuguesa, é que a gente trabalhe com o processo de hifenização. O processo de hifenização, quase todos os softwares de composição gráfica, eles têm isso automático, você só precisa ter cuidado para ajustar ele para a língua que você está escrevendo, que senão ele faz umas cacas. Os meus slides mesmo, o meu Illustrator é em inglês. Então, vira e mexe, sobra umas letras que passa batido, e aí tem umas separações silábicas bem esquisitas em alguns slides meus. Aí eu percebo durante a aula, anoto para arrumar e não arrumo, mas tudo bem, vocês entenderam o princípio da coisa. Porque essa hifenização, ao quebrar a palavra, ela quebra a palavra de maneira a diminuir essas diferenças de espaço entre as palavras, e isso torna a nossa leitura mais tranquila. E aqui a gente tem exemplos de 3 cartazes diferentes que usam várias dessas estratégias que a gente mencionou para esse processo de construção. Às vezes, o alinhamento, ele diz respeito a um grupo de informações. Esse cartaz no meio reflete bastante isso. Você tem um grupo de informações ali que foi colocado no cantinho e tem, para aquele grupo de informações, um alinhamento à esquerda, mesmo estando à direita da composição. Você usou ali tamanhos diferentes e pesos tipográficos diferentes para construir uma relação de importância entre as informações, e ela, espremidinha no canto, ela tem um peso gráfico que contrasta, e aí é um contraste visual e conceitual, com as várias pessoinhas espalhadas na página. Deixa eu ampliar para vocês verem as pessoinhas. Prestem atenção como a gente tem essa construção. Os grupos são definidos, as estratégias de condensamento dessas informações também são escolhidas para criar uma hierarquia e uma relação entre os elementos.
Aí tem uma coisinha que a gente precisa conversar, que é o meu querido ajuste óptico. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com determinadas construções visuais, a gente tem uma coisa que é a matemática e outra coisa que é a percepção. Vocês já, alguma vez na vida, já fizeram uma coisa que você mediu, tá medido certinho, mas você olha, parece que tá torto? Então, é justamente esse parece que tá torto, ele tem a ver com a nossa percepção. Porque a nossa percepção, lembra que ela é uma relação de elementos? Então, às vezes você está olhando uma composição, ela matematicamente está equilibrada, mas quando você observa, ela dá a impressão de que ela está torta, que tem mais espaço para um lado, mais espaço para o outro, e aí você faz aquele famoso ajuste no olhômetro. Isso se dá porque alguns elementos, ao se relacionarem, eles fazem com que a matemática, para a nossa percepção, seja jogada no lixo. Você vê aquilo que você está vendo por conta das massas luminosas. Se vocês procurarem na internet, você tem uma série de trabalhos sobre ilusão de ótica, onde uma reta ela parece maior ou menor a partir dos elementos que estão no entorno dela. Vocês já viram isso? Eu não trouxe muito, que era um conteúdo que trabalhava muito em percepção da forma, essa questão da percepção da ilusão de ótica, então eu acabei tirando do nosso material, mas qualquer coisa a gente pode colocar lá no fórum, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Bom, a gente já falou de hierarquia, a gente já falou de alinhamento, a gente já falou de proximidade para essa criação de grupos. Uma outra estratégia que a gente pode usar quando a gente vai trabalhar com um material compositivo é quando a gente está trabalhando com repetição. Ela é um princípio que vai trazer coesão no meu planejamento visual, porque ela vai gerar um padrão. Essa repetição, ela vai dar uma consistência no material e vai ajudar de forma mais clara a identificar determinadas coisas. Por exemplo, essa é a nossa quarta aula. Vocês repararam que os meus slides, eles têm uma identidade visual que vai se repetindo? Tanto no uso de cor, quanto no uso de peso. Eles têm uma paleta de cores bem específica, ela trabalha com tons de verde e tons de vinho e rosa. O texto, ele vai sempre com a mesma tipografia. Por quê? Porque aí, ou até mesmo se vocês já estiverem olhando o 203 digital no Instagram, vocês reparam que cada disciplina ali, ela optou por repetir determinados elementos para criar uma identificação rápida. Então, você entrou lá no Instagram do 203 Digital e quer procurar um material de IMV, você vai procurar as postagenzinhas verdes. Você vai bater verde. Ah, mas design de objeto também é verde. Só que os meus são verde e branco. Os de design de objetos são verde e azul. As paletas são diferentes. A configuração da primeira página é diferente. Essa repetição, ela faz com que as coisas se tornem mais claras. Isso é muito usado em identidade visual. Você cria um padrão de repetição que tem todo um diálogo entre os elementos e que essa repetição ela reforça determinadas características. Então, quando você está trabalhando com composições, essa repetição ela acaba sendo uma outra ferramenta compositiva interessante. Aqui a gente tem repetições que são mais óbvias e repetições que são menos óbvias. A gente tem nesses cartazes que tem essa grande massa de cor, eles são cartazes de algumas exposições. E aí, você tem no fundo uma imagem preto e branco, você tem a imagem do artista, as informações dele e uma massa de cor. Essa massa de cor, quando colocar todos os cartazes juntos, você identifica eles como um mesmo grupo. É uma repetição que produziu um sentido para você. Ao identificar essa repetição, a gente percebe que todos fazem parte de um mesmo grupo. E, às vezes, essa repetição, ela pode acontecer de forma ordenada, como a gente tem nessa exposição da Kokusai aí, e aí é uma repetição ordenada, quase que geométrica, ou ela pode ser uma repetição um pouco mais orgânica, e a gente, ao invés de estar ligado à forma, a gente está ligado à textura, por exemplo, a textura lisa, a massa de cor, e essa repetição é uma estrutura que a gente pode criar para construir essa identidade, essa coerência visual. A repetição ela vai ser muito, muito comum em projetos gráfico-editoriais. Vocês podem reparar que vocês tranquilamente entram numa banca de revista. Ainda existe banca de revista? Enfim, um lugar que venda revistas. Um site, uma loja virtual, uma banca de revista. A leitura. Gente, o negócio está acabando. Enfim, quando você entra numa banca de revista, você tem padrões para as capas de revista para facilitar a sua busca. Você quer uma revista Veja, você quer uma Vogue, você quer uma Contigo, uma revista Caras, ela tem um padrão gráfico que se repete, e isso gera uma coerência visual, isso gera uma criação de identidade, o meu observador bate o olho e já sabe do que se trata.
Eu adoro dessa coisa de repetição, contar, e desse costume que a gente tem. Quando você conhece uma coisa, o seu cérebro só lê metade da coisa e o resto ele subentende. É por isso que revisão sempre tem que ser feita para uma pessoa que não participou do trabalho, porque a gente lê o que a gente quer ler e não o que está escrito. Minha mãe, uma vez, chegou em casa com um pote de maionese para fazer uma salada. Era creme de cabelo. Sabe aquela época que começaram a vender maionese capilar, maisena capilar, todas essas coisas que eram creme de cabelo com embalagem de comida? Pois é. Mames viu lá a maisena, a maionese, falou assim: nossa, preciso de maionese. Pegou creme de cabelo. Eu fiz isso também. Pelo Não menos é? um creme de cabelo, né? Menina, pior que o creme era muito ruim e fedido. A gente não teve coragem de usar aquilo, não. Exatamente. Triste. Horrível. Não deu certo. Essa história de passar comida no cabelo, eu prefiro um shampoozinho, umas coisas mais cheirosinhas. Mas, enfim, era um padrão que minha mãe identificava como comida. Ela estava num supermercado, bateu a mão lá naquela das compras rápidas, comprou por impulso. Tem uma estratégia, e eu estou falando de estratégia de marketing mesmo. Quando vocês, não sei se vocês vão ver isso em design de embalagem, mas quando você tem produtos no mercado, os produtos, em termos de marketing, eles são classificados dentro daquele nicho como líder de mercado, vice-líder, aqueles que compõem o grupo. Aí, às vezes, esses que compõem o grupo, eles não têm, eles sabem que eles nunca vão conseguir bater o líder e o vice-líder de mercado. O líder e o vice-líder, eles competem entre si, oscilam. Em alguns casos, você tem um terceiro ou um quarto, quando são nichos de mercado muito competitivo, você às vezes tem 3, 4 marcas que disputam a liderança do mercado, mas não passa disso. E aí você sempre vai ter aquela marca que ela vende produto e que ela existe. E às vezes o apelo dela é ser mais barata, às vezes o apelo dela é uma pequena diferença que poucas pessoas gostam, mas às vezes elas trabalham para induzir o consumidor a erro, reproduzindo marcas muito similares ou embalagens muito similares às líderes de mercado para a pessoa comprar enganada. Eu já comprei absorvente de marcas esquisitas, porque eu peguei rápido achando que era a marca que eu usava, isso era parecido. Eu já comprei. Eu já achei também essas marcas de falsificação. Tipo, você vai comprar o tênis é da Reebok, e aí o que você comprou tem um O a menos. Vocês já devem ter visto isso em algum momento. Porque é para induzir a erro mesmo, a pessoa olhar, identificar visualmente com outra coisa e levar por engano. É uma safadeza? É uma safadeza, mas tem gente que pratica. Na imagem que vocês têm aí, a gente tem algumas revistas, algumas capas de revista, e aí vocês conseguem claramente perceber qual que é a irmãzinha de qual, não conseguem? Pelas capas. Uma trabalha com cor, repete o título, a outra número está em destaque, aí tem sempre a estrutura da imagem fotográfica, o número, o texto na lateral. Essa repetição de elementos faz com que a gente crie uma identificação com aquele produto gráfico. Aqui a gente tem um outro processo de repetição já dentro da página de revista. Projetos gráfico-editoriais, eles têm, sim, diretrizes mais rígidas. Muito provavelmente em design editorial, que se não me engano é no quarto período, vocês vão ter a possibilidade de ver os elementos com os quais a gente lida nessa construção de página. Mas essas linhas imaginárias invisíveis que vocês claramente conseguem perceber ali, por exemplo, na formação das colunas, elas fazem parte do que a gente chama de construção de grid. É um planejamento gráfico desses espaços, e esse grid, você constrói um projeto gráfico de uma revista dizendo quais as opções que o diagramador tem, porque quem cria o projeto gráfico é uma pessoa, ela pensa o todo, ela pensa a sequência, ela pensa grande, e o diagramador executa o projeto gráfico. Então, eu posso ter um projeto gráfico, eu criei o projeto gráfico de uma revista. Na hora que chegam os textos e imagens dessa revista, que eu tenho que formatar isso, aí eu estou fazendo um trabalho de diagramação. Normalmente, quem gosta de fazer projeto gráfico tem preguiça de fazer diagramação, quem gosta de fazer diagramação tem preguiça de fazer o projeto gráfico, porque já pega um projeto gráfico pronto e vai usando. Mas trata-se de uma repetição de características visuais a fim de criar uma coerência e uma identificação rápida para aquele meu observador. E aqui a gente tem... Alguém fala, Luana? Professora, isso de você induzir o cliente a comprar uma coisa achando que é outra, não seria contra a lei de algum jeito, não? Contra a lei?
Não, é contra a ética. Porque Então. é aquela coisa assim, sabe, absolutamente íntimos, que aí chama intactos, e a letra é muito parecida. Se a Sim. tipografia usada na marca não for uma tipografia de direito reservado, outra marca pode usar. E você que comprou muito rápido. É antiético, sim, sabe? Mas não é... Levar consumidor a erro é uma questão que é difícil de provar, sabe? Que foi intencional. E aí tem que abrir o processo, aí tem que provar, aí tem que... como é que fala? Não é configurar, tem que ter advogado e tal, e aí as pessoas geralmente desistem. Mas tem marcas que trabalham especificamente com isso, induzir a pessoa a erro. E às vezes, né, é triste, né? É só... as pessoas costumam muito acreditar que tanto o design quanto a publicidade, nós somos profissões de gente inescrupulosa e nefasta, que faz esse tipo de coisa. A gente sabe como fazer, o importante é a gente escolher não fazer. Porque a mesma ferramenta que você usa para induzir uma pessoa a erro, o mesmo conjunto de ferramentas e o mesmo conjunto de estratégias, você pode usar para mostrar para aquele teu cliente que ele pode crescer a partir de outras dinâmicas que não sejam essa que é antiética, entendeu? É assim quando você não plageia o trabalho do coleguinha, é mais uma postura ética. E aí, infelizmente, nesse Brasil de 2021, uma coisa tá um pouco complicada, mas a gente vai tentando. Aqui a gente tem um outro exemplo para vocês de repetição. A gente tem uma marca de chá, que aí ela repete esses padrões na embalagem, e esses padrões e a cor também, né, faz com que você identifique o sabor do chá. A gente tem um pouquinho mais para cá um projeto de identidade visual e está mostrando para vocês a papelaria. Então, você tem pasta, você tem envelope, lápis, cartão de visitas, a partir de elementos gráficos que se repetem, que é a mesma coisa nos outros que a gente tem em cima, e no de base a gente tem um conjunto de embalagens. Então, vocês reparam que os elementos vão se repetindo, e a partir daí você consegue identificar aquele conjunto como sendo de um mesmo grupo, e isso traz identidade para as peças gráficas, é um outro recurso que a gente tem. Bom, a gente aqui ainda tem o recurso de um contraste, que é o que permite o seu leitor a perceber cada um desses elementos e passear pela composição da maneira como você propôs. E esse contraste, ele costuma ser um importante atrativo visual. Então, você pode usar diferentes estratégias e diferentes formas de atingir esse objetivo de chamar a atenção, variando cor, variando tamanho, variando direção, e isso tudo tem que ser feito de maneira que o contraste dos elementos obedeça à hierarquia que você planejou, não pode ser acidental. Aí, um jeito bom de você construir contraste é por meio da cor. E aí eu trouxe para vocês uma revisãozinha a respeito de teoria das cores. A gente trabalha com, basicamente, 2 sistemas de cor. Um sistema de cor que se dá por pigmentação, que é físico, né, que é o pigmento, a tintinha que vocês conhecem, e isso que vocês estão vendo aí na tela do computador ou na tela do celular, que é uma formação de cor a partir do espectro luminoso. Então, é por isso que a gente tem cores em formato RGB e cores em formato CMYK. O RGB são as iniciais de Red, Green e Blue, que são as cores primárias no sistema de luz. Então, todas as cores que vocês, nesse momento, estão vendo, se dão a partir de misturas em proporções diferentes de vermelho, verde e azul. Quando você mistura em igual quantidade esses 3 espectros luminosos, esses 3 comprimentos de onda de luz, você tem o branco. Então, é o que a gente tem de sistema de cor que a gente chama de subtrativo. A união do RGB chega no branco, que é a informação luminosa mais potente que a gente tem. Já quando a gente está falando de pigmento, a gente usa o sistema CMYK, que são as cores que vocês geralmente têm na impressora de casa. Ciano, que é um azulzinho, magenta, que é rosa, yellow e black. Então, a mistura dessas 4 cores no sistema de pigmentos gera todo o espectro luminoso, todo o espectro de cor que você consegue ver, todo esse círculo cromático. Aí, você precisa entender
como é que essas cores se relacionam entre si, para entender como que você pode trabalhar com elas. Porque aí, a ideia de contraste a partir das cores, ela depende desse conhecimento da relação entre essas cores. A gente tem 8 princípios de relação entre cor, que vocês podem ver no esquema aí ao lado. O primeiro deles é um esquema monocromático. O esquema monocromático, ele vai trabalhar apenas com uma cor. Aí a gente tem um sistema que é de complementaridade. O sistema complementar, lembra que eu estava falando que você parte basicamente de 3 cores básicas? Então, uma cor, geralmente, ela é formada pela união de 2 outras, pelo menos. A sua cor complementar é justamente a que está do lado oposto do disco cromático, ou seja, é uma cor que é formada por uma informação primária que a minha cor original não tem, por isso que a gente diz que elas se complementam. A gente também tem um sistema de relação de cores que é chamado análogo, ou seja, aquelas cores, elas estão dentro de uma faixa que trabalha com os mesmos elementos primários, então elas são próximas. Elas só variam a quantidade da cor primária 1 e da cor primária 2 que ela é usada na sua composição. E aí a gente pode trabalhar com a complementaridade do sistema análogo. Ou seja, lembra que eu falei que eu tenho as cores análogas, que elas são formadas a partir da junção dessas 2 primárias aqui? O oposto no meu disco cromático é justamente a cor complementar daquele sistema análogo. A gente tem um sistema retângulo, que ele vai trabalhar com as pontas. Então, eu trabalho a minha cor com a sua complementar e com seus opostos nas laterais do círculo cromático. A gente tem o sistema complementar dividido, que a gente trabalha com as cores complementares a partir de um eixo, é como se a gente tivesse um corredor de complementaridade. A gente tem o meu sistema triádico e a gente tem o meu sistema que também é quadrado. O retangular, ele é mais alongado e o quadrado são exatamente os vértices que eu teria no meu disco cromático. Dani, pelo amor de Deus, isso é informação demais, eu não vou decorar isso nunca. Não, não vai. Mas com o tempo você vai percebendo essas relações e vai trazendo para o seu trabalho. Então, anota aí esses esquemas de relação de cor como uma coisa para você procurar, tanto na bibliografia, a gente tem muito site que trabalha com isso hoje em dia, e aí você passa a ter essa informação. Esses elementos cromáticos e essas relações te ajudam a construir composições que vão funcionar do jeito que você queria que funcionasse. Por exemplo, na marca de IMV, que vocês estão vendo aqui no cantinho, estão vendo? Ela trabalha com um sistema de cor que é análogo. Todas as cores, elas estão dentro de uma mesma faixa. E aí, a cor vinho dela, ela é complementar a esse meu sistema análogo. E aqui a gente tem justamente esses usos de cores, para a gente ver como esse contraste de cor, ele pode ser trabalhado. E tem uma outra representação desses sistemas de cor, agora focando nas coresinhas, para ficar mais fácil de vocês identificarem. Então, eu tenho sistemas complementares, eu tenho sistemas análogos, eu tenho a tríade das pontas, eu tenho meu retângulo e eu tenho meu quadrado ali embaixo, para vocês darem uma olhadinha depois. É hora de pausar o vídeo para poder examinar. Aí, a gente também entende que quando você trabalha com cores análogas, você pode criar complementaridade, você pode criar contraste trabalhando, por exemplo, com tamanhos diferentes. Aqui a gente tem um exemplo que tem apenas o contraste preto e branco, e aí o tamanho dos elementos é que determina a minha hierarquia, e a proximidade, o formato desses elementos é que faz com que eu identifique os grupos, como eu tenho uma outra composição ali, onde essa ordem é um pouquinho mais confusa, mas que claramente eu consigo identificar os grupos a partir da escolha de cor que foi feita para cada um dos elementos. Contraste em texto. Bom, a gente tem que pensar que esse contraste para os textos, eles vão lidar com uma variação formal muito grande. As fontes tipográficas, elas têm em sua composição muitas curvas, muitas hastes, muitos elementos. E aí, quando eu defino a relação entre o fundo e o texto, eu preciso entender que quando esse fundo ele aparece em cada um, dentro dos buraquinhos da fonte, isso vai produzir um efeito na percepção do meu espectador e eu preciso prestar atenção nisso. Então, você vai ter alguns sistemas de compatibilidade de texto. Esse sistema aí, o WCAG, ele é muito usado para você identificar
quão contrastante é aquela combinação de cores que você tem. Você fala, Luana? A Lívia está perguntando onde o preto e o branco ficaria nesse sistema. Nas pontas. Eles são a ausência de cor e a junção de todas as cores. Na parte do pigmento, a gente tem a junção de todas as cores chegando no preto. Isso a gente vai falando de pigmento vermelho, amarelo e azul. Aí a gente tem o branco como a ausência de pigmentação, porque a maioria dos suportes vem em branco. E aí, quando a gente tem o sistema de luz, isso se reveste. A ausência de luz é o preto e todos os sistemas cromáticos, quando eu junto na mesma quantidade as minhas cores primárias, eu chego no branco. Então, eles estão fora da escala de cor, preto e branco em tese. Vocês ouviram a parte do em tese, né? Em tese, não são cores, embora a gente tenha pigmentos pretos e pigmentos brancos. Tá. Esse sistema que eu estava mostrando aí para vocês, você hoje em dia, você tanto tem os testes, quanto você tem programinhas, sites que você joga as combinações de cor, e ele te diz o quão contrastante elas são. Então, o pessoal que trabalha muito com site, esse contraste de tipografia, você tem essas tabelinhas prontas, as pessoas nem costumam pensar muito. É uma medição que foi feita entre a vibração da letra em branco e da cor de fundo, e aí a relação entre essas cores. É um sistema que vocês podem usar quando vocês precisarem definir qual é o contraste entre o texto e a cor de fundo para trabalharem com um texto. Aqui a gente tem a representação desses contrastes, e aí a gente está trabalhando só com informação de fundo e uma cor por cima, ou uma, duas cores, quando a gente tem esse preto e vermelho. E aí a gente tem contrastes que são bem evidentes entre texto e a cor de fundo. Aqui a gente já tem umas outras possibilidades desse uso de contraste para a construção dessa significação. Por exemplo, quando você olha esse cartaz do Caindo Apaixonado aí, se apaixonando, Fall in Love, essa parte amarela, ela parece demarcar aquilo que já caiu e a parte branca é aquilo que ainda falta para cair, né? Quando você olha para essa imagem, você ainda vê um corpo em queda, você não imagina que esse corpo já chegou ao chão. Isso é reforçado pelo contraste entre as cores que foram escolhidas, o fundo, a faixa amarela e o preto para as informações que a gente tem. Já do meio, a gente tem pouco contraste entre os elementos. Como a gente tem uma profusão de cores muito grande no fundo, a identificação das formas da tipografia, ela fica um pouquinho mais complicada do que a gente tem num contraste mais evidente. Mas isso não quer dizer que não possa ser usado. Tudo pode. Tudo em composição pode, desde que seja de propósito, desde que essa proposição atenda ao conceito ou à mensagem que quer ser transmitido. Aqui a gente tem outros trabalhos, basicamente nessa questão do contraste para gerar planos diferentes ou informações diferentes em cada um dos elementos que a gente tem aí. Esses cartazes, quase todos, eu pego no Pinterest. Eu estou vendo que vocês estão postando muito. Tem algumas pessoas que ainda nem entraram na pasta, já tem mais de 600 publicações. Postar publicações inéditas está começando a ficar meio complicado. Então, se você ainda não entrou no Pinterest, para fazer os 25 pins, eu recomendo que você entre o mais rápido possível. Eu costumo dar uma passada lá sempre para autorizar os pedidos que vão sendo feitos, mas nem sempre eu consigo ver. Então, vocês vão depender da tia Dani lá no Pinterest te autorizar. Então, vai fazendo logo os pedidos de acesso quem ainda não entrou, porque ainda dá tempo, embora cada dia esteja ficando mais complicado. E aí, na próxima aula, a gente continua conversando sobre esse sistema de contrastes e esses elementos compositivos. Beleza? A gente vai abrir hoje uma atividade assíncrona. Lembrando que essas atividades assíncronas, vocês têm um período, com exceção dos envios de atividade, vocês têm um período até, acho que dia 10 de abril, para trabalhar com todas. A ideia desse fórum é criar um mural do esquisito. O que é esse mural do esquisito? Sabe aquela composição que você viu e você achou meio estranha e que tem alguma coisa errada nela? Então, a ideia é que você escolha uma imagem dessa e poste lá no fórum. Vocês vão ver no fórum que tem uma ferramenta que é tipo uma paisagenzinha, você clica nela, você insere a imagem ali na sua proposta, na sua resposta. É só postar a imagem esquisita, não precisa falar nada, só postar. Aí você vai pegar a imagem esquisita de um colega e vai dizer
Quais seriam as suas observações ali sobre aquela composição? O que dava para melhorar? O que está fazendo ela ficar esquisito? Tá? Eu tinha colocado inicialmente para você postar a imagem e você falar o que ela tem de esquisito. E aí para o colega complementar. Esquece, você só posta a imagem esquisita e deixa para os coleguinhas comentarem. Você só tem que, obrigatoriamente, comentar a postagem de um coleguinha. Entendido? Tranquilo? Posta uma coisa Pode esquisita. postar Entendido. própria. Mas aí você vai, se você aguentar os coleguinhas falando mal dela, fica à vontade. Mas claro. Então, pode mandar, não precisa nem falar que é tua. Alguém levantou a mão, diga. É até dia 10 de abril que tem que fazer isso? Até o dia 10 de abril para fazer isso. Tanto isso quanto os outros fóruns que estão abertos e as outras atividades que estão em aberto. É para comentar só de uma pessoa ou de 3? Não. Uma pessoa, se você comentar de uma pessoa, você já tem a carga horária garantida, mas você pode comentar quantas você quiser, mas precisa só de uma. Okay. Eu estava vendo que estava ficando muito pesado para vocês, porque eu vi que a adesão às atividades foi caindo. E aí, para mim, eu não estou aqui para tirar, para dar falta para vocês, eu estou para fazer que as dinâmicas funcionem. Então, eu fui dando uma mudada naquilo só para a gente ver se flui melhor. E aí eu fiz aqui uma rememoração das atividades que são avaliativas. A gente tem os 25 pins, que é a pastinha lá do Pinterest. A gente tem os contrários que vocês têm tinham, né? Não, tem ainda. Até as 19 horas de hoje para postar. Vi que muitos já postaram. Não abri um trabalho ainda. Só vi que vocês postaram. Devo estar dando feedback no máximo em uma semana, se nada de errado acontecer no universo daqui até lá. Não me responsabilizo por meteoros. E aí, a gente vai ter mais uma aula sobre composição e vamos começar a trabalhar um trio de composições. Para esse trio de composições, eu preciso que vocês formem grupos de até 3 pessoas. Dani, eu odeio todo mundo, eu quero trabalhar sozinho. Perfeito, para mim não tem problema. Diogo, você está com medo dos contrários? Não tenha medo. Rafael quer saber como que funciona esse Pinterest. Pinterest é uma rede social onde você vai selecionando imagens e vai juntando elas num grupo. É como se você fosse pegando recortes de revista e pinando. O nome vem de pin, que é aquela taxinha. Então, Pinterest é que você está pinando os seus interesses. Aí você vai entrar no grupo, tem o link lá no Moodle, na parte que tem as nossas atividades. Você entra na pasta de IMV e aí você vai postando lá. Você precisa postar 25 coisas inéditas, coisas relativas a design. Deixa eu só responder mais uma pergunta, Lívia, que eu já te passo a palavra. Quem está morrendo de medo dos contrários, não precisa ter medo. Tem uma fichinha de avaliação que ela é uma fichinha bem racional. Eu consigo ver o contrário que está sendo transmitido, a tipografia está equilibrada, calma, não é para entrar em desespero. E se tiver alguma coisa errada, você vai receber um comentário detalhado de quais são as coisas que precisavam ser revistas. Não se desespere. Luana só está comentando os meteoros. Para homenagear uma das composições, pode ser uma capa de filme com um meteoro, fique à vontade, sempre acho divertido. Adoro uma piada interna, principalmente se eu tiver dentro da piada interna. Eu adoro, eu devo ter para mais de 50 caricaturas nesses 20 anos de carreira aí de gente. Temos que já vai dar até para vender e ganhar uns dinheiros. Lívia, você levantou a mão, diga. É porque eu estava olhando aquela planilha lá de frequência, né? Aí, no caso, amarelo. É o que mesmo? Eu esqueci. Amarelo é que já passou da hora de fazer, mas ainda tá em tempo. Você conseguiu entender ou não? Sim, mas, por exemplo, eu botei os pins, só que tá amarelo, tá escrito na pasta. Porque você já está na pasta. Você já ingressou, você já está lá pinando. Aí, o que acontece? Se eu fosse olhar hoje, eu ia contar as suas pinagens de hoje. Isso, para uma pessoa que só fez 10, me obrigaria a contar de novo quando terminar. Então, eu só vou contar quantos pins tem no dia que terminar. Que é dia... Peraí. Então, no caso... 8 de abril. Exemplo, eu já fiz, mas ainda não chegou a data de entrega final, aí ainda vai ficar em amarelo, é isso? Vai ficar em amarelo até o final do bimestre. Entendi, era só isso mesmo. Então é só isso, é porque você já fez, tá tudo em paz. É porque teve um bimestre que eu contava toda semana e ia atualizando os números. Menina, mas eu tô sem monitor, aí sozinha eu falei, não, vou contar só uma vez. Mas se você já tá na pasta e já colocou 25, já tem os quantos pontos que vale isso que eu já esqueci?
Já tem os pontos da média lá. É a famosa exercício para não zerar. Dos contrários, eu devo devolver em uma semana e os trios de composição a gente começa no final da semana que vem. Eu já vou explicar para vocês o que é, para vocês já irem pensando como é que vocês vão organizar os grupos. Cada grupo de até 3 pessoas vai ter que me devolver 3 composições. Essas composições, elas têm algumas limitações. Vocês vão trabalhar com esse texto aqui. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para eu não deixar de caminhar. Essa é uma frase do Eduardo Galeno, não, do Fernando Biri, que está citada num livro do Eduardo Galeno, que chama As Palavras Andantes. Aí, o que é o exercício? Esse texto, ele pode ser diagramado, ele pode ser construído, você pode fazer dezenas, centenas, milhares de composições com esse texto. Para o nosso trabalho, você vai fazer 3 especificamente. A primeira delas é que, num formato que seja quadrado, vocês usando só tipografia, vocês vão ter que me fazer uma composição aonde? Primeiro eu saiba quem é o autor, depois eu leio o texto e, por último, eu saiba o livro de onde ele vem. Quadrado, só para tipografia, só com tipografia. A segunda composição, vocês vão usar um formato que é retangular. Nesse formato retangular, obrigatoriamente tem que ter uma ilustração de um integrante do grupo. Quando eu falo ilustração, gente, não necessariamente essa ilustração ela precisa ser figurativa, ela pode ser uma ilustração abstrata, ela pode ser uma composição de textura, ela pode ser uma ilustração fotográfica, por exemplo, mas ela é obrigatória. Pode ser uma coisa que você já tem, que se encaixe, pode ter sido feita especialmente inspirada no poema. Aí, a ideia dessa ilustração é que a ilustração carregue o sentido do texto. E aí, na ordem, eu tenho que, nessa composição, primeiro a ilustração, depois o texto, depois o autor, depois o livro. E a última composição, o formato é livre. Pode ser redondo, quadrado, retangular, o formato que vocês quiserem, desde que bidimensional. E aí, eu tenho que primeiro ler o texto, depois ler o livro e, por último, o autor. E o processo de ilustração é livre. Se quiser fazer só com texto, faz. Se quiser fazer com ilustração, faz. Se quiser fazer apenas com o texto e elementos gráficos, linhas, setas, esses elementos gráficos que são mais genéricos, que não são um conjunto que eu posso chamar de ilustração, é a terceira composição. Então, cada grupo tem que me enviar 3 composições. Lívia, você está com a mão levantada ainda ou é uma nova mão levantada? Ainda, vou baixar. Então, a gente vai ter essas 3 composições para vocês me entregarem até o dia 10 de abril. Aí, o que vai acontecer? Próxima semana, a gente tem uma aula. Tanto faz, o formato retangular pode ser na horizontal ou na vertical, fica a critério do grupo. Aí é por conta de vocês. E se vai ter outros elementos, se essa tipografia ela é uma fonte tipográfica, ela é caligráfica, é uma decisão do grupo, se ela é feita com cor, se ela é feita em toda... é uma decisão do grupo. Vocês hoje aprenderam algumas estratégias para criar hierarquia, vocês aprenderam algumas outras ferramentas que são interessantes, como o uso do espaço em branco, o alinhamento, a construção de proximidade, a construção de repetição, o uso das cores e como é que essas cores se comportam, isso vocês aprenderam hoje. Na próxima aula, a gente vai ver mais uma camada de possibilidades compositivas. Aí, na outra semana, a gente vai ter o que a gente chama de orientação individualizada. Cada grupo vai ter um tempinho para conversar comigo sobre os projetos. Então, o ideal é que, de hoje para a semana que vem, vocês já comecem a se articular para começar essas produções, para que daqui 15 dias, daqui 14 dias, vocês já tenham um material para me trazer. Vocês me trouxerem, eu vou dar pitaco, faz isso, faz aquilo, está funcionando, isso não está, para lá e para cá. Se você não tiver nada, a gente fica aqui conversando sobre a queda de meteoros e está maravilhoso também. Tá certo? Sobre o sistema de orientação individualizada, eu falo melhor na próxima aula, porque aí está mais próximo do dia, fica mais tranquilo para vocês lembrarem. Beleza? E aí a gente tem a composição da sua AB1, os 25 pins são 2 pontos de graça. Você consegue resolver em 15 minutos da sua vida. É para fazer em 15 minutos? Não, não é. É para você olhar a pasta, ver o que seus colegas já postaram e ampliar seu repertório. Porque à medida que você amplia seu repertório,
as composições, as criações, as coisas que você vai fazer, você tem mais alimento, entendeu? Você vai estar com a barriguinha cheia de referências para poder gerar novas composições. Os contrários que vocês me entregam hoje têm peso 4. Se tudo der certo, não tiver nenhum meteoro, ninguém morrer de Covid da minha família, ninguém adoecer, até a Páscoa, antes do ovinho de Páscoa chegar para vocês pela entrega expressa, vai estar chegando as notas comentadas, beleza? E por último, os trios de composição, que é a única nota que é em grupo. Diga, Dante. Não, só uma dúvida besta, mas tipo, no trio de composições, o primeiro, que você tem que usar só tipografia mesmo, não pode usar linha nem nada. Ok. E aí, quando eu falo que não pode usar linha nem nada, não quer dizer que você não possa criar uma linha ou uma ilustração apenas usando tipografia. Só pode ter caractere alfanumérico na primeira composição. O que você vai fazer com esse caractere alfanumérico aí? Vai por tua conta, entendeu? E aí, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu tenho um convite para fazer para vocês. Tem mais alguma dúvida para a gente esclarecer? Professora, a senhora pode ficar um pouquinho depois da aula só para me ajudar, porque eu tô com todas as palavras prontas, menos a fluido, e eu queria umas dicas. Sim, posso sim. Obrigada. É só isso. E aí, mais alguém? Rafael está perguntando, professora, eu perdi as primeiras aulas e ainda não me atualizei em tudo. Você pode me explicar brevemente como funciona essa atividade de contrários? Rafael, me diz uma coisa. Você tem... É uma pergunta bem de boba, viu? Porque às vezes o meu tom parece meio debochado, mas não é deboche não, nesse caso. Você tem alguma justificativa para ter chegado mais tarde? É porque você estava com... Sei lá, você veio numa outra chamada? O que aconteceu contigo? É uma coisa que você possa falar, assim, para todo mundo? Digita aí. É porque como a atividade é para entregar hoje, eu acho muito difícil que você consiga fazer para hoje. Você se mudou, e aí? Mas você se mudou para cá? Você já estava matriculado? Você entrou depois? Como é que é o esquema? O que acontece? Eu já tinha comentado que eu sou uma pessoa que lida muito bem com não vai dar. Aí, tipo, não vai dar. Faltam 3 horas para entregar o negócio, é praticamente um não deu, né? Aí, eu posso te explicar sim, só que muito provavelmente você só vai conseguir fazer uma das 5. Não vai dar tempo de você fazer muito. Atividade contrários, eu passei para vocês uma série de palavras, e essas palavras têm um significado dicionarizado, são palavras relativamente simples, e a ideia é que você escreva a palavra, mas que esse desenho de tipografia, os elementos que você usa na composição, remetam exatamente para o significado oposto. Então, por exemplo, a gente tem a palavra fluido, e qual seria o contrário de fluido, Luana? Fala aí para nós, já que você está com dificuldade na palavra. É aquelas palavras que eu não sei explicar, mas contrário de fluido é alguma coisa densa? Eu não sei explicar, professora. Densa, travada, congelada, dura, que não se move, que não tem desenvoltura. O contrário de um gato. O contrário de um gato. Então, você tem que representar a palavra fluida, mas eu tenho que olhar para ela e achar que ela é dura. É isso, basicamente, atividade de contrários, tá certo?